Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a evolução do cenário eleitoral, a movimentação dos partidos na definição das candidaturas. Eu converso com o Cristiano Noronha, que é cientista político e vice-presidente da Arco Advisor. Cristiano, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Bom, Cristiano, vamos começar falando dessa polarização, né, que chama muita atenção a posição de Lula nas pesquisas, né? Ele subiu, conseguiu se estabilizar num patamar mais alto. O presidente Bolsonaro perdeu em relação ao apoio que ele tinha anteriormente, mas já mostra uma recuperação mais recente que alguns analistas atribuem até ao auxílio emergencial, agora Auxílio Brasil. Você vê alguma mudança nessa polarização que a gente tem nas eleições? E eu queria acrescentar algumas movimentações, não é? Bolsonaro, que antes estava criticando mais outras opções, outras candidaturas, terceira via, como Moro, desde a abertura, agora inclusive na abertura dos trabalhos do Congresso, criticou mais diretamente Lula, não é? E Lula tem essa possibilidade de fazer uma chapa com Alckmin. Então, como é que você vê essa movimentação dos dois? Olha, Denise, de fato, o pagamento do auxílio emergencial, apenas uma parte já foi captada, vamos dizer assim, pelas pesquisas de intenção de voto. O pagamento começou no dia 18 de janeiro e ele é diluído aí ao longo do tempo, então muitas pessoas acabaram recebendo isso no final do mês de janeiro. E obviamente que isso tende sim a ter um impacto na popularidade do presidente Jair Bolsonaro e, consequentemente, nos índices de intenção de voto, o que gera uma perspectiva maior de fortalecimento dessa polarização. O fato do presidente Jair Bolsonaro também estar batendo no ex-presidente Lula é porque os outros candidatos da terceira via não decolaram, né? E ninguém ameaça de forma ainda consistente essa polarização entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula, nesse movimento que ele faz em direção ao Geraldo Alckmin, ele tenta atrair o eleitor de centro. Os extremos, esses dois candidatos, Bolsonaro e Lula, já conseguiram. O eleitor de direita já vota naturalmente em Bolsonaro, o eleitor de esquerda já vota naturalmente no ex-presidente Lula. O que eles batalham ali é justamente por esse eleitor do centro. Então, o ex-presidente Lula tenta, com esse movimento de atrair o Alckmin, atrair esse eleitorado, consolidar esse eleitorado de centro e de lambuja, vamos dizer assim, ainda facilitar o caminho do ex-prefeito Fernando Haddad na disputa para o governo do estado de São Paulo, já que Geraldo Alckmin, nas pesquisas de intenção de voto, ele lidera essa disputa, mas sem Geraldo Alckmin, o Fernando Haddad acaba assumindo uma posição ligeiramente melhor. Então, além de ajudar nessa disputa presidencial, esse movimento também pode acabar beneficiando o PT no estado de São Paulo. Agora, como é que se explica, por exemplo, você falou dessa tentativa do Lula de se aproximar do centro, mas ele mantém aquele discurso em defesa da Venezuela, fala em regulamentação da mídia, das redes sociais. Isso vai contra, né, o que seria essa aproximação do centro. Né? E eu queria acrescentar do outro lado também do presidente Bolsonaro, hoje ele admitiu que deve ter uma reforma ministerial importante, isso não levaria a um esvaziamento do governo dele? Como é que ficaria a participação do Centrão? Olha, Denise, em relação ao ex-presidente Lula, ele mantém uma certa... sempre quando ele fala de Venezuela ou de Cuba, ele sempre fala o respeito que o país tem que ter a esses países, que o país não pode interferir na política interna. Então, ele tenta sempre suavizar um pouco esse discurso. Mas o fato é que o eleitor mediano do Brasil é pouco, ainda segue pouco o que acontece de fato nesses países. O eleitor brasileiro é muito mais concentrado em problemas internos e nem tanto em problemas ou questões externas, né? Isso também é uma estratégia do ex-presidente Lula, como eu disse, quando ele faz um movimento em direção ao Geraldo Alckmin é para atrair o eleitor do centro. Quando ele faz essas manifestações a favor desse país, é para manter ainda um laço com os eleitores também de esquerda, da mesma forma que o presidente Jair Bolsonaro faz também, sendo sistemáticos, a sua base mais
vamos dizer assim, raiz, mais radical, quando, por exemplo, ele critica o Supremo Tribunal Federal, ou quando ele põe em dúvida a questão do processo eleitoral. Então, faz parte desses dois candidatos de, vamos dizer assim, fazer acenos às suas bases mais consistentes, mais raiz, né? Com relação a essa mudança na equipe ministerial do presidente Jair Bolsonaro, isso é muito comum, acontece muito em ano eleitoral, porque você tem um natural desejo de muitos ministros de concorrer a cargos eletivos, né? E isso acontece em vários governos. Agora, não necessariamente significa que esses partidos não vão continuar com outras posições de menos visibilidade, é verdade, mas vão continuar também com acesso a recursos do orçamento. Vale dizer que o senador Ciro Nogueira, que é ministro-chefe da Casa Civil, não precisa renovar o mandato de senador agora, ele tem mais 4 anos de mandato e continua como ministro da Casa Civil. E, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro deu poderes à Casa Civil também de determinar essas questões dos cortes orçamentários. Então, ainda existem mecanismos do governo manter esses aliados, especialmente do Centrão, próximos ao governo federal, Denise. E, Cristiano, falando dos outros candidatos, Ciro Gomes ainda tenta se recolocar nessa disputa como opositor de Lula, opositor também de Ciro, e tem essa posição também em relação a Moro, né, que tem todo o histórico da Lava Jato contra o PT também, e tem a briga direta com o presidente Bolsonaro quando ele deixou o governo. Não é? E nós temos o governador de São Paulo, João Dória, nesta semana mesmo, falando aqui no Jornal da Gazeta, ele disse que ele pode estar numa colocação ruim agora nas pesquisas, mas ele confia numa reação como ocorreu quando ele foi candidato a governador. Então, esses 3 candidatos aí que ainda despontam, pontuando mais nas pesquisas. Olha, Denise, existe um fator muito importante que vai começar a acontecer a partir de março, muito possivelmente entre março e junho, que é a volta da propaganda partidária. O presidente Jair Bolsonaro sancionou isso e, eventualmente, os partidos que têm candidato a presidente da República podem usar esse tempo para anabolizar a candidatura de seus nomes na disputa presidencial. Então, isso vai ser um bom teste para testar a elasticidade desses candidatos, a viabilidade, até onde eles podem ir. Essas propagandas começam em março. Mas o fato é que, se você analisa historicamente, o PT e o ex-presidente Lula, em geral, tem muito consolidado algo em torno de 30% a 35% do eleitorado brasileiro. O governo, geralmente, agora o presidente Jair Bolsonaro, tem mostrado também uma resiliência muito forte, algo em torno entre 25% a 30%. Então, se você imagina que em torno de 60% a 65% do eleitorado já estão absolutamente divididos, um dos grandes desafios para a terceira via, matematicamente há espaço para encostar em um ou outro candidato, mas eleitoralmente, politicamente, ainda é muito complexo, é uma tarefa muito difícil, e o primeiro grande desafio dessa terceira via é justamente reduzir o número de candidaturas. Se a terceira via for para disputa presidencial com tantas opções, com uma fragmentação tão grande, é pouco provável que um candidato reúna mais de 25% dos índices de intenção de voto. Denise. É por isso que há discussões em torno de federações partidárias, não é? O Cidadania está tentando levar adiante essas discussões, mas nós tivemos hoje Simone Tebet, por exemplo, anunciando Helena Landau como formuladora de programa econômico. Por enquanto, eles ainda estão divididos, não é? É natural, Denise, que esses pré-candidatos que estão com suas candidaturas postas, eles se movimentem na tentativa de consolidar, primeiro dentro do próprio partido. Eleição presidencial é muito cara e os partidos sempre ficam na dúvida de onde canalizar o dinheiro, né? Vai botar o dinheiro numa eleição presidencial ou vai usar os recursos do fundo partidário para eventualmente viabilizar candidaturas a deputado federal ou
ao Senado. Lembrando que eleger um bom número de deputados federais significa um imenso poder para o partido, porque é isso que garante mais recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral e também do tempo de rádio e TV. Mas é natural que esses pré-candidatos façam movimentos no sentido de consolidar suas candidaturas, para torná-las meio que irreversíveis e, eventualmente, até negociar mais à frente futuros apoios, deixando, eventualmente, de disputar como cabeça de chapa, se tornando vice de um outro nome ou saindo da disputa para passar a disputar o governo estadual, enfim. Mas essas movimentações são naturais nesse momento. Consolidar o nome, né? Mais ou menos em março ou abril, com o nome já consolidado. Isso, ouvimos o Cristiano Noronha, que é cientista político e vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise, a você e a todos.